Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos com o título, Profecias para o Tempo do Fim. Vejo que tem algumas pessoas ainda se conectando. Ainda dá tempo das pessoas ainda se conectar, se preparar. E eu gostaria de falar para vocês que esse estudo de hoje, ele é muito importante. Eu vou pedir que vocês, por favor, prestem bastante atenção, porque ele vai dar uma preparação para os estudos que estão por vir. Então, é importante que você compreenda o estudo, na verdade, todos eles, que já se passaram, mas esse, de forma especial, nós precisamos que todos prestem atenção e compreendam, e se tiver alguma dúvida, eu peço, por gentileza, que vocês coloquem a dúvida, para que possamos ajudar, tá bom? Porque é assim que, normalmente, nós aprendemos mais, quando tem dúvidas, e a gente pode melhorar também o material com a contribuição de vocês, com as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, apenas lembrando que, se possível, mantenham os microfones fechados para o bom andamento do estudo, tá? As dúvidas vocês podem colocar no chat, nós vamos estar aqui preparando e selecionando algumas dúvidas que apareceram para responder ainda hoje, se não, nós respondemos durante a semana, depende do decorrer do estudo. Tudo bem? Espero que vocês tenham tido, então, uma ótima semana, que vocês tenham compreendido os estudos até aqui, e agora vai começar a ficar mais interessante ainda do que já estavam os estudos. Então, eu peço que você pegue seu papel, para quem gosta, caderno e caneta, para fazer as anotações, e no final também nós vamos enviar o material para vocês. Eu vou pedir, do jeito que vocês estão nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus para pedirmos ajuda a Ele para a compreensão do estudo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é muito bom, porque o Senhor nos ama. Mesmo nós não merecendo, o Senhor um dia decidiu e enviou o seu Filho para morrer por nós. E nós somos muito gratos por esse sacrifício feito em nosso favor, e nós aceitamos e pedimos que o Senhor, por favor, perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos abençoe. Eu particularmente não conheço todos que estão aqui no momento conectado, mas o Senhor conhece todos, não sei as suas dificuldades, mas eu peço que o Senhor, por favor, conforte o coração de cada um que está aqui, e que nesse momento, se há alguma preocupação em nossa mente, algo que está tirando a nossa paz, que por favor o Senhor nos ajude, para que possamos compreender o assunto desta tarde. Nós pedimos uma bênção especial também sobre o Carlos Eduardo, que vai fazer a mensagem de hoje, vai trazer a explicação sobre o assunto, que o Senhor possa estar com ele também, ajudando a passar e a nós a absorver esse conteúdo. Abençoe a nós, fique conosco. Durante esse estudo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, hoje, semana passada foi o Du, hoje ele retorna novamente para estar conosco. Vocês já conhecem ele, de alguns estudos que ele já fez aqui conosco. Então, Du, a palavra é toda sua, que Deus te abençoe nesse momento. E vamos agora, então, entrar no estudo dessa tarde. Obrigado, Marquinhos. Olá, meu irmão e minha irmã. Muito bem-vindos aqui a mais uma aula que nós estaremos passando, mais um momento que estaremos passando junto com vocês, estudando a palavra do Senhor. Você realmente, a sua presença aqui é o que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, é o que nos motiva a continuar preparando os materiais, porque nós vemos que realmente tem pessoas muito interessadas em conhecer a palavra do Senhor. Então, isso é motivo de gratidão em nosso coração. Bom, como o Marquinhos já falou, o estudo de hoje, apesar do título da nossa série ser as profecias, para o tempo do fim, hoje nós não iremos estudar especificamente nenhuma profecia, mas nós iremos dar uma base na tarde de hoje para que possamos compreender as duas próximas profecias que serão estudadas. Então, nós estamos dizendo que esses 3 próximos estudos, o de hoje e os dos 2 próximos domingos, eles são assim muito importantes e decisivos para a compreensão de todo o restante da série. Então, é muito importante realmente que nós tenhamos nesse momento a humildade de nos colocar diante do Espírito Santo e realmente preparar os nossos corações
para que Deus, então, nos ajude a compreender a base do estudo de hoje, que servirá, então, para os 2 próximos temas que serão estudados nos próximos domingos. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela com vocês, para, então, a gente adentrar no estudo já dessa tarde. Vamos lá. Bom, como vocês estão vendo, acredito que todos já estão vendo a minha tela. O título do estudo de hoje, ele é O Santuário. Nós iremos, então, meditar um pouquinho sobre o santuário. O santuário é uma construção que Deus pediu para que Moisés fizesse lá no Velho Testamento, e nós já vamos entender várias coisas sobre ele. Ele era uma estrutura móvel, portanto, ela poderia ser desmontada e montada. Vocês se lembram que lá no Velho Testamento, lá na época de Moisés, a nuvem do Senhor os seguia tanto de dia quanto à noite, uma coluna de fogo. Então, quando eles acampavam, e em dado momento a nuvem levantava e indicava um outro caminho, então eles desmontavam toda essa estrutura, então eles partiam e montavam um acampamento em outro lugar. Então nós vamos entender algumas coisas sobre o assunto do santuário. Primeiro deles, o texto bíblico de Êxodo, capítulo 25, verso 8, é um texto onde Deus diz assim, olha, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então esta não foi uma invenção de Moisés, isso não foi algo que surgiu na mente de Moisés, mas foi uma ordem de Deus para Moisés, para que ele construísse então um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. A questão que nós trazemos nessa tarde para a nossa meditação, e a partir daqui que nós iremos desenvolver toda a mensagem, é por que Deus pediu para que Moisés, então, construísse um santuário. Bom, para a gente entender por que Deus pediu para Moisés construir um santuário, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Eu vou deixar 2 textos aqui na tela para vocês possam meditar sobre eles. Eu não vou ler os textos estão aí, é Gênesis 2:17 e 3, verso 6, mas para que você possa compreender um pouquinho a dinâmica do porquê Deus, então, instituiu o ministério do santuário lá para o povo de Israel. Basicamente, após Deus criar o homem e a mulher, ele deu uma ordem para eles. A ordem era não comam da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. E nós todos conhecemos a história, que a mulher viu que a árvore era boa, ela comeu, ela deu ao seu marido, e ali então aconteceu o quê? O pecado, e o homem, portanto, o homem ficou, então, portanto, sujeito à morte. Ou seja, eles não morreram exatamente naquele momento, como isso já foi explicado num outro estudo, mas eles ficaram sujeitos à morte. Acontece que, logo após, então, o homem comer, Deus faz ali uma inquisição com eles, ou seja, ele faz uma investigação, um juízo investigativo, ali a partir do verso 7 em diante, especificamente a partir do verso 9, Deus chega no jardim e pergunta onde você está, e ele começa a desenvolver ali um juízo investigativo, até que efetivamente ele chega no verso que era a primeira promessa evangélica, ou seja, a promessa de que viria um Salvador. Então Deus diz ali, olha, vai existir uma inimizade entre os descendentes de Satanás, portanto aqueles que não querem saber de Deus, e o seu descendente. O seu descendente é Cristo. Cristo e os seus descendentes, né? Os seus filhos. Então ali é dito muito claramente no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, de que Jesus Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, portanto ele iria eliminar a serpente, ou seja, a atuação da serpente na questão do pecado, e a serpente iria ferir o calcanhar de Cristo. Isso se cumpriu na cruz do Calvário, quando Cristo foi à morte. Então é como se a serpente tivesse ferido Cristo, mas ao Cristo ressurgir, ele então coloca um ponto final na história da morte, ou seja, não que nós não morremos mais, mas que agora nós temos uma solução definitiva para a morte. Qual é a solução definitiva para a morte? Todos nós sabemos, o plano da salvação é efetivamente que Jesus, então, nos salva. Bom, mas aí isso é o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E o tempo foi passando, e eu preciso andar aqui porque tem muita coisa para falar para vocês hoje. O tempo foi passando, então é feita uma promessa a Abraão de que dele Deus faria a grande nação, ou seja, dali sairia não só o descendente, que era o Cristo, mas todos aqueles que seriam fiéis a Deus. E em dado momento, então, Deus vira para Abraão e fala o seguinte: Abraão, olha, sabe com certeza o seguinte,
a tua posteridade, ela será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Ou seja, Deus havia dito que o povo ficaria escravo de uma outra nação durante um período de tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Logo após não, muito tempo após isso, vieram os descendentes ali de Abraão, Isaac, Jacó, eles foram com os seus filhos lá para a terra do Egito, e após a morte de José, então, do faraó, que era benevolente para com o povo de Israel, eles se tornaram escravos. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo se tornou escravo e lá eles ficaram por um longo período. Bom, você sabe que escravo não tem direito. Escravo não tem direito à adoração, não tem direito a dia de descanso. Eles trabalhavam simplesmente para comer, porque eles eram escravos. Então, escravo, ali naquela escravidão, eles perderam aquela impressão que eles tinham de Deus, eles perderam o senso de adoração, eles perderam e esqueceram o que era o plano da salvação. Então, efetivamente, entra Deus e diz o seguinte: agora que o povo é liberto, né, depois pelas mãos de Moisés, veja que eu estou correndo, mas puxando o fluxo ali da história, Jardim do Éden, escravidão, o povo agora é liberto, através das mãos de Deus, mas por intermédio de Moisés, o povo é liberto, e após a libertação do povo é que vem essa ordem de Deus, que efetivamente eu coloco de novo aqui na tela para vocês. Que Deus diz assim, então, para Moisés: Moisés, me faça um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo. Então, para responder, quais os objetivos? Por que Deus quis, então, que o povo, que Moisés construísse um santuário para aquele povo? A resposta é, primeiro, para habitar com o povo. E aqui não é habitar porque Deus não possa habitar sem ter um santuário. É que o santuário, ele era o centro de adoração do povo de Israel. Então, quando Deus falava assim, ó, que ele queria habitar com o povo, Deus estava dizendo assim, olha, eu quero estar no meio de vocês e que vocês me adorem. Então, esse era o objetivo. Tanto que, quando você vai pegar a estrutura aqui de todo o santuário, você vai perceber o seguinte, que o santuário ele ficava no centro e aqui em volta, olha onde eu estou passando aqui o laser para vocês, aqui em volta ficavam todas as tribos, elas acampavam em volta, de modo que Deus estava no centro, e é isso que Deus queria, ser o centro de adoração deles. Então Deus se manifestava no santuário, o santuário ficava no meio, exatamente porque Deus queria habitar com o povo, porque Deus queria que aquele fosse o centro de adoração deles. Bom, não era só para isso. Outro objetivo, e tão importante quanto esse, era corrigir os conceitos que o povo tinha sobre salvação. Como assim, irmão Eduardo? Olha só, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ficou muito claro para Adão, quando Deus ele mata o primeiro cordeiro e faz as vestes, ele tira aquelas vestes de figueira de Adão e Eva e cobre Adão e Eva com as vestes do cordeiro, ficou muito claro que deveria haver um cordeiro que morreria no lugar deles. Porque quando Deus falou assim, ó, não coma porque você morre, eles comeram. Quem deveria morrer? Eles. E quem morreu? O cordeiro. O cordeiro que morre. Então tudo aquilo prefigurava Cristo. Só que após todos esses anos de escravidão no Egito, eles perderam isso de mente. Isso ficou obscurecido na mente deles. Então o que Deus faz? Pede para o povo, pede para Moisés construir um santuário, porque ele queria que ali fosse o centro de adoração, e Deus gostaria também de corrigir os conceitos sobre salvação daquele povo que tinha ficado muito tempo cativo no Egito e que a ideia de salvação, de que viria um cordeiro, havia se perdido totalmente. Então veja só, quando Deus ele constrói o santuário, é com esse objetivo, de habitar com o povo e de corrigir os conceitos sobre a salvação. Então vamos avançar? Vamos avançar aqui, porque agora vai entrar efetivamente no assunto que nós pretendemos tratar hoje, que é a questão do santuário. Vamos lá. Bom, quando você quer estudar esse assunto do santuário, existem 3 livros que você precisa ler na Bíblia. Êxodo, a partir do capítulo 25 até o capítulo 40, até o final do livro, o livro inteiro de Levítico e alguns capítulos do livro de Hebreus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o assunto ele é muito extenso. Então, obviamente, eu não vou colocar todos os textos aqui, mas eu vou deixar as referências para vocês, assim vocês vão receber esse material e vocês poderão conferir na Bíblia de vocês, ao longo de toda a semana, tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Mas eu não vou projetar os textos, porque são muitos. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, o que você tem que fazer, então? Estudar o livro de Êxodo, ler o livro de Êxodo a partir do capítulo 25,
ler o livro de Levítico e ler o livro de Hebreus. Aí você conseguirá ter uma compreensão mais completa do assunto do santuário, porque ele é muito extenso, ele é muito importante, apesar de ter sido uma estrutura que foi feita por Deus lá no Velho Testamento, nós vamos entender que ele é muito, mas muito importante para os dias em que nós vivemos hoje. Portanto, vamos avançar agora e falar um pouquinho sobre a estrutura do santuário. Presta bem atenção aqui comigo e acompanhe essa dinâmica que eu vou passar aqui para vocês a partir de agora. Olha só. Bom, o santuário ele era basicamente dividido em 3 partes. Existia o pátio, que é essa parte aqui que vocês estão vendo antes, efetivamente, do santuário, ou seja, antes, efetivamente, aqui do tabernáculo. E aí, dentro desse tabernáculo, nós tínhamos outras duas partes do santuário. O local que é chamado de local santo e o outro que é chamado de local santíssimo. Essa era a estrutura do santuário. Então, o pecador, ele não podia entrar aqui na tenda. O máximo que o pecador chegava era aqui no pátio. Ele chegava aqui para levar o seu cordeiro, e nós já vamos falar e explicar sobre isso. Somente até aqui. Lá dentro, ele não podia entrar. Então, veja que aqui nós temos também no santuário o que nós chamamos de zonas gradativas de santidade. O que isso quer dizer, Eduardo? Que quanto mais você vai se aprofundando no santuário, portanto, quando você está no pátio, é um determinado grau de santidade. Quando você entra no santo, ele é mais santo ainda. E quando você entra no Santíssimo ou Santo dos Santos, depende da Bíblia que você usar e a sua referência, a sua versão, ele é o local mais importante do santuário. Então, se a gente olhar tudo isso aqui, qual é o local mais importante do santuário? Todo ele era importante, mas o local mais santo, a zona mais santa do santuário, era exatamente o Santo dos Santos ou o Santíssimo. Bom, o que eu vou passar a mostrar para vocês a partir de agora, nos slides, é a estrutura efetivamente do santuário. Porque dentro de toda essa estrutura, pátio, santo e santíssimo, existiam alguns objetos, ou chamado de alguns móveis, né? E eu vou passar agora a falar para vocês os móveis que constituíam cada um da estrutura do santuário. Então vamos começar pelo pátio. Vamos lá. Como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês as referências. Bom, aqui está então o pátio, uma imagem reduzida, que é a primeira parte do santuário. O que nós tínhamos ali no pátio eram 2 objetos, que eu vou descrevê-los agora para vocês. O primeiro objeto era o altar de holocausto, como você pode ver aqui, e aí eu vou dizer para você que, conforme eu prometi, aqui está a referência. Quando você vai lá em Êxodo, capítulo 27, dos versos 1 até 8, vai ter toda a descrição do altar de holocausto. Irmãos, isso é muito importante, porque Deus não falou assim para Moisés, Moisés, constrói aí um santuário, vê o melhor que você pode fazer para ficar bonitinho, etc. E vamos ver o que vai dar. Não, Deus falou assim, Moisés, você vai construir um altar de holocausto, ele vai ter X de comprimento, X de altura, X de espessura. O material que ele vai ser é de madeira, coberto com bronze, outros eram coberto de ouro, etc. Ou seja, Deus ele foi muito detalhista. Ele não deixou margem para Moisés fazer aquilo que ele queria. Então, se Deus falou assim, olha, o altar de holocausto tem que ter 40 côvados, tinha que ter 40 côvados. O côvado era uma medida, que é mais ou menos 40 centímetros. Olha, você vai ter que ter 40 côvados, tem que ter 40 côvados. Não pode ter mais do que isso. Moisés não fez com 41 nem com 39, ele fez com 40. Por quê? Porque Deus é detalhista. E Deus detalha todo o processo ali de construção do santuário. Então, veja, o que acontecia no altar de holocausto, para que fique claro. Aqui é onde era oferecido o cordeiro. Então, aqui ele era morto, aqui fora, né? Ele era morto aqui no pátio, então o sacerdote queimava o cordeiro aqui no altar de holocausto. É óbvio que eu estou falando aqui, queridos, e por isso eu falei que ele é muito detalhado, o assunto do santuário, eu não vou descrever todas as cerimônias que aconteciam no santuário. Por quê? Tinham ofertas que eram queimadas, tinham ofertas que não eram queimadas, tinham ofertas que eram de cereais, tinham ofertas que eram de cordeiros, tinham ofertas que eram de pombas, etc. Então, não vou descrevê-las para vocês, eu vou apenas citar algumas delas que são as mais relevantes para a compreensão do nosso estudo. Então, aqui no altar de holocausto é onde era oferecido o cordeiro. Bom, após isso, nós temos um outro objeto que ficava exatamente aqui na entrada
do santuário, na entrada do santo, e ele era a pia de bronze. Aqui está a descrição, você vai encontrar a descrição de como Moisés deveria fazer lá em Êxodo, capítulo 30, dos versos 17 a 21, e a pia, ela servia efetivamente para que o sacerdote se banhasse, ou seja, ele se lavasse. Por quê? Ele havia sido contaminado pelo sangue do cordeiro, então antes de entrar e ministrar lá dentro, ele tinha que se banhar, se lavar, porque lembra, nós estamos entrando agora num local mais santo do que esse aqui. Então ele tinha que se banhar, para agora mostrar a sua santidade, vamos dizer assim, era um símbolo, é óbvio, então ele adentrava para dentro do santuário. Adentrando para dentro do santuário, nós temos a primeira estrutura que ficava ali no tabernáculo, que é o local que é chamado de local santo. Eu até coloquei essa imagem porque ela resume um pouquinho os dois que nós iremos ver agora, que é efetivamente o local santo e depois nós temos aqui o local santíssimo. E veja que entre essas duas estruturas, entre o santo e o santíssimo, havia uma cortina que separava esses dois ambientes. Tudo bem até aqui, queridos? Tinha essa estrutura, essa coberta, que ela separava as duas estruturas, o santo do santíssimo. E vocês já vão entender por quê. Vamos olhar agora os objetos, então, que tinham dentro do compartimento chamado santo. Eram 3 objetos. Um deles era a mesa de pães. Essa mesa de pães, ela continha 12 pães preparados sem fermento, porque fermento na Bíblia é um símbolo do pecado, então ele era preparado sem fermento, e ele era colocado em cima dessa mesa e ele era trocado semanalmente. Então, toda semana o sacerdote ia lá e substituía esses 12 pães aqui. Ficavam 6 de um lado, 6 de outro. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o simbolismo disso para vocês também. E um outro objeto que existia lá no local santo era o candelabro. O candelabro ele era uma peça feita, era em uma única peça, ele tinha então 7 hastes, e aqui então eles colocavam azeite, e esse azeite ele ficava queimando continuamente. Então, aqui eles colocavam azeite para iluminar o santuário, mas tinha outro simbolismo também que nós já vamos explicar para vocês. Então, veja só, aqui mais uma vez está a referência para quem gosta de ser como os bereanos, e eu gosto que vocês sejam como os bereanos, ou seja, vai lá na Bíblia e confirma o que o Eduardo e o William e o Marquinhos estão falando, não fica só pelas nossas palavras, muito importante porque ao rever o material e ao comparar os textos, você está reestudando, e isso está fazendo com que essa mensagem ela fique fixada na sua mente, tá? Para muitos, talvez essa mensagem do santuário seja até nova hoje. Por isso que é importante voltar depois e estudar novamente esse assunto. Vamos em frente. Bom, e outro objeto que tinha ainda no local santo, que ele ficava exatamente à frente dessa cortina que separava o santo do santíssimo, era o altar de incenso. Veja que o altar de incenso ele tinha 4 chifres, e na ponta dos chifres, talvez você não esteja conseguindo visualizar muito bem, mas nessa imagem ele está um pouquinho vermelho. Por que vermelho? Porque aqui ela colocado um pouquinho do sangue que o sacerdote trouxe lá do cordeirinho aqui para dentro do santuário. Aqui era queimado incenso, e a fumaça desse incenso, ela obviamente ela subia daqui do local santo e ela entrava lá no local santíssimo, porque essa cortina ela não chegava exatamente até o teto, ela ficava suspensa, né, com uma estrutura suspensa, exatamente para que o incenso ele subisse aqui do local santo e fosse até o local santíssimo, mostrando então a intercessão que existia entre o sacerdote e o que estava ali atrás da cortina. Bom, existiam 2 figuras, e eu preciso falar delas para vocês agora, antes da gente avançar para a próxima parte, que era a figura do sacerdote e do sumo sacerdote. Eram distintos. Veja, aqui está a figura de um sacerdote, e aqui está a figura de um sumo sacerdote. Perceba que a roupa deles é muito diferente. Veja que a roupa do sacerdote ela é mais simples. Ela era uma roupa branca, feita de uma peça só, ela tinha ali um cinto, ele colocava algo na cabeça, ali tipo um turbante, alguma coisa parecida com isso, e era isso a roupa dele. Agora, quando a gente vai lá para o sumo sacerdote, a gente vai perceber que a roupa dele é diferente.
Ele tinha uma roupa por baixo que era muito semelhante a essa roupa aqui do sacerdote, mas veja que a roupa dele é muito mais estruturada, é muito mais elaborada. Por quê? Porque aqui existiam as 12 pedras, cada uma de uma natureza, ou seja, eram pedras preciosas diferentes, ametista e etc., outras pedras, e as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, que ele levava então no seu peito. Então, obviamente, quando você olha essa figura, somente pela roupa deles, você já consegue perceber quem é mais importante aqui nessa história. Não que o sacerdote não seja importante, mas o sumo sacerdote, ele é superior ao sacerdote. Fica claro pela roupa e fica claro por aquilo que ele iria ministrar. Então, vamos lá. O sacerdote, ele só podia entrar até nesse local aqui. Ou seja, ele só entrava, só voltar aqui para vocês, ó, ele só entrava até aqui no pátio, e depois ele ministrava aqui no local santo. Ele não podia, em hipótese alguma, nunca na vida dele, tentar entrar no local santíssimo. Aliás, se ele resolvesse espiar aqui por trás dessa cortina só para ver o que tinha ali, ele morria fulminado, porque essa não era a função dele. Agora, já o sumo sacerdote é diferente. O sumo sacerdote ele podia ministrar, e ele ministrava no pátio, no santo e também aqui no santíssimo. Agora, por que ele só o sumo sacerdote ministrava aqui no santíssimo? É o que nós vamos ver agora, quando eu mostrar para você os móveis que existiam ali no santíssimo. Na verdade, era um único móvel, era a Arca da Aliança. Bom, a Arca da Aliança era uma peça única, que ela tinha por cima uma tampa, ela era toda coberta de ouro, e ali então tinham 2 anjos por cima com as suas asas cobrindo o rosto, mostrando a reverência, porque o que tinha dentro ali da Arca da Aliança era muito importante. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Uma porção do maná, que Deus havia sustentado o povo ao longo de 40 anos, iria sustentar o povo ao longo de 40 anos no deserto. Tinha a vara de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, que ela floresceu, e tinha ali também a tábua dos 10 mandamentos, que Deus havia dado para Moisés. E o que acontecia aqui, efetivamente, na Arca da Aliança, é que, nesse meio aqui, ó, acontece algo que era excepcional. O que acontecia aqui? A Shekinah. O que é Shekinah? A presença de Deus. Então, Deus ele se manifestava ao povo aonde? Aqui na Shekinah. Portanto, não era qualquer um que podia entrar aqui. Tinha que ser o sumo sacerdote, que era uma pessoa especialmente preparada para isso. Tinha que ser ali da descendência de Arão, da tribo de Levi, da descendência de Arão, para ele poder ministrar aqui diante da arca, porque se outro chegasse aqui, como eu disse, ele seria fulminado. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês agora um vídeo, é um videozinho curtinho de 2 minutos, para que você possa ver em 3D tudo isso aqui que eu falei para você. Então, preste bastante atenção, depois nós vamos divulgar esse link também lá no grupo, para você ter acesso a ele. Mas isso é importante para fixar. Então, da mesma forma que Deus não queria somente falar para o povo sobre o plano da salvação, e Deus pediu para que Moisés construísse um tabernáculo para que aquilo ficasse audiovisual para o povo, o plano da salvação ficasse em 3D para o povo, ali que eles pudessem ver o que estava acontecendo, eu vou mostrar para vocês agora para que fique fixado na mente de vocês também. Prestem bastante atenção nesse vídeo, é um vídeo bem curtinho, eu espero que todos possam apreciá-lo nesse momento. Vamos lá.
Bom, espero que vocês tenham apreciado, né, esse vídeo. Nós vamos depois mandar para que vocês possam ter também ele aí para os seus estudos, né? Mas é basicamente um vídeo bem simples, só realmente para dar essa ideia do audiovisual, exatamente como eu falei. Bom, mas o que é importante a gente notar em toda essa estrutura aqui do santuário? Presta bastante atenção daqui para frente agora. Bom, o que acontece? Tudo no santuário apontava para o ministério de Cristo. Olha o que aconteceu. Lá no Jardim do Éden, Deus matou o cordeiro, vestiu Adão e Eva com as peles e disse assim, olha, no futuro vai vir o cordeiro que vai morrer por você. Aí o povo perdeu toda aquela ideia do plano da salvação. Deus vem agora e faz uma estrutura, a estrutura do santuário, que era algo audiovisual, para que eles pudessem enxergar melhor o plano da salvação e entender que no futuro viria o Cristo, o Cordeiro verdadeiro. Então, que tiraria os pecados do mundo, assim como João, capítulo 1, verso 29, ele diz. Então, veja que tudo no santuário, absolutamente tudo, apontava para Cristo. Veja que aqui até eu coloquei essa imagem, que ela demonstra o santuário em um formato de cruz. Então, veja, quando a pessoa entrava aqui no santuário, quando o sacerdote, o que ele fazia? Ele sacrificava o cordeiro que apontava para Cristo como o cordeiro verdadeiro. Depois ele se banhava aqui, porque Cristo é a água viva. Cristo falou isso, eu sou a água viva, eu que purifico vocês. Ao adentrar aqui no local santo, à sua direita ele tinha a mesa de pães. A mesa de pães, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Ao lado esquerdo de quem entrava no santuário, tinha o candelabro com as luzes ardendo continuamente, porque Cristo falou, eu sou a luz do mundo. Então, o altar de incenso, que demonstra Cristo intercedendo por nós. E aqui atrás, a arca da aliança, onde tinha os 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus, que foi quebrada desde o Jardim do Éden, precisava agora de um substituto. Quem era esse substituto? O cordeiro, que efetivamente morria por cada um deles. Deu para compreender isso aqui, irmãos? Isso é muito importante. Tudo no santuário apontava para o ministério de Cristo. Bom, eu vou falar para vocês agora dos das duas principais cerimônias que aconteciam lá no santuário. Tá? Elas eram chamadas de ministério diário e anual. Como o próprio nome diz, uma era feita todos os dias e outra anualmente. Então eu vou explicar para vocês agora o que Deus pediu para Moisés para que ele fizesse. Olha lá. Isto é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Então, o que acontecia? Todos os dias era oferecido um cordeiro ali. Como era oferecido esse cordeiro? O pecador, está aqui o pecador, trazia o seu cordeiro e ali ele era sacrificado. Quando ele era sacrificado, o que estava acontecendo? E, obviamente, isso tudo era simbólico. O pecador confessava os seus pecados em cima da cabeça do cordeiro. Porque, na verdade, quem tinha que morrer? O pecador. Mas quando ele confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeiro, ele estava simbolicamente transferindo os pecados dele, pecador, para o cordeiro. Tudo bem até aqui? E aí o que acontecia? O cordeiro era morto, era colocado lá para queimar sobre o altar, e parte desse sangue, o sacerdote, ele levava lá para dentro do santuário, e ele colocava um pouco do sangue sobre o altar de incenso, nos 4 chifres, e ele pegava parte daquele sangue e aspergia sobre o véu que separava o santo do santíssimo. Por que ele fazia isso? Porque o que tinha atrás? A lei de Deus. O homem quebrantou o quê? A lei de Deus. Então agora era como se o sacerdote estivesse falando assim, olha, a exigência da lei foi cumprida. Ora, o cordeiro que precisava morrer foi morto, então o pecado do pecador estava agora sobre o cordeiro, e ao matar e pegar esse sangue e levar para dentro do santuário, simbolicamente o que estava acontecendo? O pecado, então, estava sendo transferido para o santuário. E ali ele ficava registrado. Porque isso era feito todos os dias, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Só que o povo não estava livre da presença do pecado. Eles estavam livres da condenação do pecado. Ou seja, o pecador não morria mais por aquele pecado. Mas ele não estava livre da presença do pecado. Por quê? O pecado, simbolicamente, não entre aspas, mas simbolicamente, ele estava agora sendo transferido para o santuário e ali ele ficava. Ficava até quando, irmão Eduardo?
até que fosse feita a cerimônia anual. A cerimônia anual, ela acontecia em duas fases. Primeiramente, acontecia o mesmo que acontecia todos os dias, mas lembre-se que agora quem fazia todo o ministério não era mais o sacerdote, mas o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote pegava e fazia a intercessão por ele próprio. Então, ele fazia a mesma coisa. Ele pegava, trazia um cordeirinho, ali ele confessava os pecados dele sobre a cabeça do cordeirinho, matava o cordeirinho, pegava parte daquele sangue, levava para dentro do local santo, colocava um pouquinho sobre os chifres do altar, aspergia sobre o véu, e ali então ele fez a primeira parte da cerimônia, ou seja, ele estava agora purificado, mas os pecados dele e do povo todo de Israel, que durante um ano inteiro ficou ali no santuário, ainda estava lá. Só que nesse dia ele chamava 2 bodes, pegavam 2 bodes e lançava sortes sobre ele. Então ele escolhia um deles, um desses bodes seria morto e o outro bode não seria morto. Olha só, qual era o bode que seria morto? O bode que representava Jesus, porque Jesus que morreu por nós. Então ele pegava esse bode e sacrificava. Antes dele sacrificava esse bode para o Senhor, aí ele ia lá dentro, ele fazia todo o ritual. Depois você pode ler isso lá em em Levítico capítulo 16, ele pegava parte do incenso, agora ele abria e ele chegava diante lá do local santíssimo, ele enchia aquele local com incenso, ele fazia várias coisas ali. Agora ele saía. A hora que ele saía, ele pegava o outro bode. O outro bode era um bode que não seria morto. Era chamado de bode emissário ou bode Azazel. O que o sumo sacerdote fazia nesse momento? Ele pegava e colocava as suas mãos sobre a cabeça daquele bode e ali ele confessava todos os pecados do povo de Israel. Simbolicamente, o que ele está fazendo nesse momento? Transferindo os pecados que estavam no santuário para a cabeça desse bode. Esse bode era levado para o deserto e lá ele morria. Então, simbolicamente, o que está acontecendo ali? Esse dia, efetivamente, era o dia em que os pecados agora do povo haviam sido eliminados do meio do arraial. Então, agora eles estavam livres, primeiro, da condenação do pecado, mas agora eles também estavam livres da presença do pecado. O pecado foi embora. Esse dia, queridos, era conhecido como o dia do juízo. Quando você vai nos livros nos livros judaicos, você vai perceber que esse dia, que é o dia, inclusive, do Yom Kippur, era a festa do Yom Kippur, que é a festa do Ano Novo, porque simbolizava o término de um ciclo e o início de um novo ciclo. Esse dia é chamado de o dia do juízo. E, queridos, guardem isso aqui. Esse dia era chamado dia do juízo. Quando ele acontecia, não era quando Moisés queria, não era quando Arão queria. Ele acontecia sempre no 10º dia do 7º mês. Guardem isso que vai ser útil para vocês. Ele era realizado, esse dia do juízo, no 10º dia do 7º mês. Uma vez ao ano. Então, todos os dias o pecado era transferido para o santuário. E uma vez ao ano, os pecados eram transferidos do santuário para a cabeça do bode e o bode era levado. Obviamente, eram 2 bodes. Um dos bodes representava Cristo, porque ele foi morto. E o outro bode, obviamente, representa quem? Satanás, que levará os pecados de todos os crentes arrependidos lá no final da história. Agora, guardem isso, porque a hora que a gente chegar num estudo lá na frente, que é o estudo do milênio, tudo isso vai fazer assim para vocês, ó, vai encaixar como uma luva. Isso aqui vai ficar assim perfeito na mente de vocês. Talvez agora vocês não consigam compreender tudo exatamente o que eu estou falando, mas lá, a hora que nós chegarmos nesse estudo, você vai lembrar disso aqui, você vai falar, uau, o que é isso? Você vai ficar espantado com o que você vai ver. Mas guardem isso por enquanto. Esse dia, que era o dia que acontecia uma vez por ano, onde os pecados do povo eles eram transferidos agora para as costas desse bode e era levado para o meio do deserto e lá ele morria, era o dia do juízo. O que eu quero dizer com tudo isso? Algumas pessoas confundem e pensam o seguinte, bom, lá no Velho Testamento, então, a salvação era por esse cordeirinho. E agora, no Novo Testamento, a salvação é por meio de Jesus. Queridos, nada mais errado do que isso. Desculpa se você pensava assim, mas nada mais errado do que isso. Por quê? Porque, olha só, o que era o cordeirinho? Um símbolo de quem? De Cristo.
as pessoas que viveram lá na época do Velho Testamento, tanto nesse santuário, quanto depois dos outros 2 santuários que foram levantados, que foi o Templo de Salomão e depois o Templo de Zorobabel, de Herodes, eles acreditavam no Salvador que viria. Eu vou exemplificar para vocês. Se Jesus Cristo desiste da cruz, se na hora que ele está lá na cruz e o povo estava zombando dele e falava, desce da cruz tal. Se Jesus Cristo descesse da cruz, todas aquelas pessoas que levaram os seus cordeiros, que eles foram mortos, que confessaram seus pecados, e todo aquele ritual que acontecia dia após dia, eles estariam perdidos. Por quê? Eles só estão salvos porque o verdadeiro cordeiro morreu. Aquele cordeirinho, queridos, que morria, não era o que salvava eles. O que salvava eles era a graça de Cristo, a graça de Deus, e eles tinham fé naquilo que viria. Porque Cristo veio no futuro. Aí, a hora que Cristo veio, limpou todos os pecados deles. Bom, e nós hoje? Bom, nós hoje, a única diferença é que nós olhamos para o Cordeiro que já veio. Então, nós olhamos para trás, e aí somos salvos. Salvos por quê? Pela graça, na fé daquele que já veio. Então, quando nós pegamos a história, é assim, Cristo dividiu a história. Antes de Cristo, as pessoas eram salvas pela fé, eram salvos pela graça, por intermédio da fé, no Cordeiro que viria. E hoje, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que nós acreditamos no Cordeiro que já veio. Então, é só essa a diferença. A salvação, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ela é exatamente igual. É na fé do Cordeiro que viria ou que veio. Por favor, isso precisa ficar muito claro, tá bom? Mas vamos avançar um pouquinho. Como eu falei para vocês, tudo isso era um símbolo do ministério de Cristo. Tudo que acontecia lá no santuário era um símbolo do ministério de Cristo. Então, veja só. Quando lá no Velho Testamento matava-se um cordeiro, tipificava a Cristo. Essa questão de tipo e antítipo, eu falei lá na primeira aula, não sei quantos lembram, né? O que é tipo e antítipo? Tipo é o símbolo e o antítipo é a realidade. Portanto, o antítipo é sempre maior que o tipo. Então, Cristo, ele é o antítipo daqueles cordeirinhos. Aqueles cordeirinhos eram o tipo, quando Cristo veio e morreu, ele realizou tudo aquilo que acontecia no passado. Então, o ministério de Cristo, todo ele exemplifica tudo aquilo que acontecia no passado. Ou o inverso, né? Tudo que acontecia no passado tipificava a vida de Cristo. Bom, após a morte e ressurreição de Cristo, ele ficou 40 dias com os discípulos e logo após o que aconteceu com Jesus, ele foi assunto aos céus. Ou seja, Cristo foi elevado às alturas e lá ele ficou no céu. O que Cristo foi fazer no céu? Foi simplesmente voltar para o céu, para o seio do Pai? Foi simplesmente voltar ao ministério ali dos anjos? Não, queridos. Cristo agora, o que ele foi fazer no céu? Foi aplicar os méritos do seu sangue a favor de quem? De você e de mim. Portanto, hoje, quando eu peço perdão pelos meus pecados, o que acontece no céu é a mesma coisa que acontecia aqui na terra, com a diferença de que não precisa morrer mais o cordeiro, porque o cordeiro já morreu. Mas Cristo, ele aplica os méritos do seu sangue e ele apresenta diante do Pai. E lembre-se que lá no santuário, conforme eu mostrei para vocês, o que tinha atrás da arca? Atrás da arca tinha a lei de Deus. Tá todo mundo me ouvindo ainda, não? Eu travei aqui. Tá tudo bem, Lutão, te ouvindo bem. Tá ouvindo. Ah, tá, não, que deu uma pausa aqui na tela, eu fiquei com medo de ter parado. Vamos lá, vamos retomar então. O que acontecia lá no passado? O sacerdote pegava o sangue e ele levava lá para dentro e ele apresentava o sangue para quem? Lembra quem estava lá atrás? Eu falei para vocês, a Shekinah, a presença de Deus. Então, o sacerdote levava o sangue do cordeiro e apresentava, olha, aqui está o sangue que a lei exigia. Pronto. O que Cristo faz no céu hoje? A mesma coisa. Só que ele pega o seu sangue e apresenta para quem? Para Deus o Pai. Fala, Pai, está aqui, olha, o pecador arrependido, o Eduardo pediu perdão. E está aqui, Senhor, meu sangue. Aí Jesus mostra as suas mãos e fala, olha, eu morri por ele. Está aqui, olha, eu morri por ele. Então ele apresenta o seu sangue para Deus o Pai. E Deus o Pai faz o quê? Nos perdoa.
Bom, irmão Eduardo, você está querendo dizer então que tem um santuário lá no céu? Sim, eu não estou dizendo isso, a Bíblia diz isso. Só que veja, em algum momento na história, já que o santuário da terra era uma prefiguração do que acontece no céu, em algum momento da história tem que começar o quê? O juízo. Tem que ter lá no céu também o dia do quê? Do juízo. É sobre isso que a gente vai falar. Veja que interessante. Acho que a minha tela... Ah, agora foi. Olha lá. O que Deus falou para Moisés lá no capítulo 25, no verso 40. Deus falou assim para Moisés, Moisés, vê que você faça segundo o modelo que eu te mostrei. Ora, Deus então mostrou um modelo para Moisés, uma maquete, e falou para Moisés, Moisés, faz igual. Então, o que isso quer dizer? Que o santuário terrestre, ele era um modelo. Mas um modelo do quê? Ele era um modelo daquilo que estava no céu, obviamente. Então veja esses textos aqui que eu vou projetar para vocês agora. Está demorando um pouquinho, acho, aqui para passar. Acho que a internet deve estar um pouquinho lenta, mas vocês já vão ver ele aí. Olha só o que acontecia. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2 vai dizer, olha, o essencial das coisas que nós temos dito é que nós possuímos um sumo sacerdote que se assentou lá no céu. E quem é esse sumo sacerdote? Só pode ser Jesus. Ele se assentou aonde? Ao lado de Deus o Pai. E veja o que o texto bíblico diz, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Percebe? Então, o verdadeiro tabernáculo está onde? Está lá no céu. Quem erigiu ele? O próprio Deus, não foi o homem. Então, há sim a realidade de um santuário celestial. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês agora. Por favor. Olha, nós começamos quase 5:10. São 5:06. Talvez eu precise de uns 5 ou 10 minutos a mais aqui, além das 6 horas. Eu vou pedir para você, por favor, não saia do estudo, não se desconecte, porque eu preciso da sua atenção, que daqui para frente é a parte que vai o negócio efetivamente ser mais interessante ainda para você, tá bom? Então, por favor, segura aí, tá? Eu vou projetar aqui para vocês alguns textos apenas, não vou nem lê-los todos eles, mas apenas comentar com vocês. Quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, João tem uma visão. E o que João vê? O santuário de Deus. Ele está tendo uma visão do céu. E o que ele vê lá? A Arca da Aliança. Opa, se João vê o santuário e vê a arca, e ele está olhando para o céu, o verdadeiro santuário está onde? Lá no céu. Quando João tem uma outra visão, lá em Apocalipse capítulo 8, verso 5, ele vê um anjo com um incensário na mão. E esse incensário, ele atira fogo para a terra. Bom, se está atirando para a terra, é símbolo de que esse incensário está onde? Lá no céu. Lembra-se, lá no Velho Testamento, tinha o altar de incenso, e eu falei para você que todos os dias lá todos os anos, né, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava aquele incensário, ele entrava lá no local santíssimo, ele fazia esse movimento aqui de efetivamente purificar o santuário. Tá aí. Quer mais um texto? Hebreus capítulo 8, verso 5. Nós já lemos os versos 1 e 2, eu vou ler os 5. Olha lá, falando para Moisés, Paulo falando aqui aos hebreus, ele diz assim, ó, os quais ministram, está falando do santuário terrestre, eles ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, veja, o que estava na terra era uma figura e sombra do quê? Do que está no céu. Portanto, queridos, a terra, o santuário da terra, ele era um símbolo daquilo que aconteceria no céu. Por isso que tem aquele texto lá em Mateus, que Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, tudo que você ligar no céu será desligado na terra, tudo que ligar na terra será desligado. Sabe aquele texto lá? É isso aqui. Está dizendo o seguinte, que o que acontece na terra tem reflexo no céu. O que acontece no céu tem reflexo aqui na terra. Então o santuário da terra ele era um símbolo do que aconteceria no céu. Bom, se ele era um símbolo, eu pergunto para vocês, no céu tem pecado? Não precisa responder, eu vou beber uma água, peraí. A resposta é sim. No céu não há pecadores, mas no céu há pecados. Opa, irmão Eduardo, que heresia que você está falando e nem vou assistir mais o estudo. Não, fica até o final que você vai entender o que eu estou falando. Olha só, quando você peca, esse pecado está registrado aonde? O Marquinhos já falou, no seu livro.
E quem vai lá no céu e intercede por você diante de Deus o Pai? Jesus. Ora, se o que acontecia na terra era um símbolo do que acontece no céu, eu já falei para vocês. Todos os dias os pecados eram transferidos da onde? Do pecador para o cordeiro, do cordeiro para o santuário. E ficavam lá registrados até quando? Até o dia do juízo. Ora, onde estão os nossos pecados onde? Hoje, registrados aonde? No céu. Eu não tenho, esse pecado não me condena mais, entendam bem. Eu não estou livre, eu estou livre da condenação do pecado, mas eu ainda não estou livre da presença do pecado. O pecado ainda está por aí. E o pecado só será definitivamente resolvido quando Deus colocar um ponto final. Isso significa dizer que existe um momento na história em que Deus ele vai ter que purificar o santuário celestial. Veja esse texto, e se isso não for claro o suficiente, realmente nós precisamos ver outros textos, mas existe muita clareza nesse texto. Era necessário, portanto, que, e isso que está entre parênteses é meu, tá? Que as figuras das coisas que se acham nos céus, ou seja, o santuário terrestre, eles se purificassem com tais sacrifícios. Quais sacrifícios? O dos cordeirinhos que eram mortos todos os dias. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o santuário celestial, ele precisa ser purificado com sacrifícios superiores. Ou seja, aquele sacrifício do cordeiro não era suficiente para purificar o santuário de Cristo, o santuário do céu. Quem é o único que pode purificar o santuário do céu? Está escrito aqui. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de quem? De Deus. Então o texto é muito claro ao dizer que as coisas celestiais precisam se purificar com sacrifícios que são superiores, ou seja, o sacrifício de Cristo. Portanto, é claro pela Bíblia que existe sim um dia em que vai começar, ou já começou, nós ainda não decidimos isso aqui no nosso estudo, mas que vai começar, ou já começou, o dia do juízo no céu, que basicamente é o quê? O dia do Yom Kippur celestial. É óbvio que, como nós estamos falando de uma realidade celestial, isso não vai acontecer em um único dia. Isso é um período, é o que nós vamos entender nos próximos estudos. Então, hoje, o que Cristo tem feito por nós? A intercessão. E em algum momento da história, Cristo tem que fazer a intercessão e a purificação do santuário. Veja, quando nós falamos de juízo, veja esse texto, se ele também não é muito claro. Apocalipse, capítulo 14 e o verso 7, e a gente já está indo para a parte final. Mais uns 5 ou 7 minutos e eu concluo. Dizendo em grande voz, temei a Deus. É a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, a mensagem do primeiro anjo é a seguinte, olha, existe um momento em que Deus vai julgar. Esse juízo é o quê? É aquilo que acontecia lá no Velho Testamento. Era o dia do Yom Kippur. Deus vai fazer esse juízo e nós precisamos agora definir se esse juízo já começou ou se ele vai começar. Bom, agora eu queria fazer uma ponte entre esse estudo e os dois próximos estudos. Como eu falei para vocês, o estudo de hoje ele era uma base para os dois próximos estudos. Bom, nós falamos há um tempo atrás, no terceiro estudo, o William fez esse estudo, falando de Daniel no capítulo 7. E ali apareceu a figura de um chifre pequeno. Quando você vai em Daniel 7, você vai ver que surge o chifre pequeno, mas quando você vai em Daniel no capítulo 8, aparece de novo esse chifre pequeno. E esse chifre pequeno em Daniel 8, ele vai fazer algumas coisas. Algumas coisas ele faz. E eu vou projetar agora para vocês um texto dizendo exatamente o que esse chifre pequeno ele faz. E presta bastante atenção nesse texto. Nós vamos retomá-lo a semana que vem e no próximo estudo. Mas eu gostaria que você saísse daqui desse estudo com essa mensagem na sua mente. Olha só, presta bem atenção o que o chifre pequeno faz. Não sei se eu fui muito feliz na cor aí, se vai dar para todo mundo ler. Mas veja só. Diz que esse chifre pequeno, ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Bom, quem é o príncipe do exército? Jesus Cristo. E diz o texto bíblico que dele, de Jesus Cristo, tirou o sacrifício diário.
Esse sacrifício diário, a palavra no original é tamid, e ela quer dizer diário. Ou seja, esse chifre pequeno, ele substituiu o ministério de Cristo no céu por outro ministério aqui na terra. E diz que o lugar do seu santuário, que está lá no céu, foi feito o quê? Jogado abaixo. Então, esse chifre pequeno, ele ataca diretamente o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E ele traz abaixo. Por que ele traz abaixo? Ele traz a um nível humano. Algo que estava no nível celestial, ele traz para um nível humano. E o pior, o texto avança dizendo que o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, com o tamid, por causa das transgressões. E veja o que o texto diz. E deitou por terra a verdade. Que verdade? A verdade sobre o santuário. E o pior, o texto bíblico diz que o que ele fez, ele prosperou. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa levantar a mão e não precisa ficar com vergonha de responder para você mesmo. Você conhecia essa verdade de que existe hoje um santuário lá no céu e que ele é o real e o da terra é uma cópia? Você conhecia essa verdade? Eu não conhecia. Portanto, o chifre pequeno escondeu de mim essa verdade durante muito tempo e ele prosperou em fazer isso. Mas o texto ainda continua e é com essa parte que eu encerro essa apresentação de hoje. Porque ele diz o seguinte, aqui eu só resumi o texto, tá? Não está todo o texto bíblico. Tá? Depois, se você ler na sua Bíblia, você vai ver que tem mais alguma partinha aqui. Mas um anjo está falando com o outro e um anjo pergunta para o outro anjo e fala assim, olha, até quando o santuário vai ser pisado? Ou seja, até quando esse assunto do santuário vai ser escondido das pessoas? Até quando o ministério de Cristo lá no santuário celestial vai ser substituído? E aí vem a resposta para esses anjos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, o que nós temos aqui? O que é a purificação do santuário? Para a gente fechar o estudo de hoje. Nós falamos, a purificação do santuário é o dia do juízo. Uau! Portanto, se nós entendemos efetivamente quando começam essas 2.300 tardes e manhãs, é só a gente somar 2.300 tardes e manhãs e nós vamos saber quando o santuário vai ser purificado. Ou seja, quando iniciou-se o juízo. Queridos, não é maravilhoso isso? Você sabe que quando eu descobri isso aqui, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu falava, Senhor, o que o Senhor diz lá em Amós, que o Senhor não vai fazer coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, é verdade. E eu fiquei assim, irmãos, boca aberta, porque eu falei, Deus indicou na sua palavra quando começaria o juízo. Nós não precisamos ficar em trevas com relação a esse assunto. Deus deixou para nós quando vai começar o juízo. É óbvio que para saber quando começa o juízo, eu tenho que saber quando começam as 2.300 tardes e manhãs. Por isso que eu falei, isso aqui é uma sequência de estudos. Hoje nós estudamos esse assunto, resumidamente, existia um santuário na Terra, que era um símbolo do plano da salvação, que quando Cristo veio, ele cumpriu. Só que existia uma realidade superior, da qual o da Terra era uma cópia, e a realidade lá no santuário celestial é que as coisas que aconteciam na Terra têm que acontecer lá. Com a diferença de quê? Que não precisa mais morrer o Cordeiro, porque o Cordeiro já veio. Portanto, o ministério que era em 2 fases lá na Terra, no céu tem que ser como? Em 2 fases. A primeira fase já começou. Começou quando? Quando Cristo subiu e começou a interceder por nós. A segunda fase começou? Sim, ela começou quando? Ao final das 2.300 tardes e manhã. Agora, se ela já aconteceu ou se ela vai começar ainda, é o que nós vamos descobrir nos próximos 2 estudos. Por isso, eu faço um apelo para você. Não falte nos 2 próximos estudos, senão você não vai saber isso aqui, tá bom? É isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que todos tenham entendido, que tenha ficado claro. É óbvio que, como eu falei, é muita informação, é muita coisa mesmo para a gente entender, mas veja só, queridos, é plano de Deus que a gente estude a palavra dele de forma detida, de forma completa. Então, assim, por favor, nós vamos mandar para você o formulário, nós vamos mandar esse estudo, nós vamos mandar o formulário. Por favor, se ficou dúvidas, manda no formulário. Não tenha vergonha, não tenha medo. Nós tentaremos responder para você. Tá tudo bem?
Então, que Deus abençoe e eu espero vocês no próximo domingo. Não serei eu que vou fazer o estudo, viu? Mas vai ser uma benção. Vai ser o estudo do juízo. Nós vamos entender, na verdade vai ser um estudo sobre o chifre pequeno. A gente efetivamente, no estudo da semana que vem, vai revelar para você quem que é o chifre pequeno. E no outro estudo a gente vai saber quando começou ou se vai começar o juízo de Deus. Que Deus abençoe a todos e obrigado. Me desculpem por ter passado um pouquinho, mas é que era muita coisa e eu não podia correr com o estudo. Eu precisava efetivamente falar com vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, Du. Fiquei curioso agora. A gente não vai saber então hoje ainda. Nós estamos curiosos aqui para saber o chifre pequeno e quando começa o juízo. Não é hoje, então. Mas, ó, façam planos para a semana que vem. Surgiu apenas uma pergunta do Patrício, respondendo de forma bem objetiva e rápida. Ele fez um questionamento se o ritual dos judeus, esse ritual que era feito antigamente, ele perguntou se ainda acontece nos dias de hoje. Não. Ele não acontece. O que acontece é que hoje esse ritual ele foi substituído por outros rituais que eles praticam hoje. Porque vocês sabem que os judeus eles não creem que Jesus que Jesus era o Messias. Eles creem que Jesus é um profeta. Portanto, isso não acontece hoje. Por quê? Por dois motivos. Principalmente por um motivo. Né? O motivo principal é que não tem santuário hoje. O último santuário foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Nós falamos isso no estudo anterior. Então, basicamente, não existe santuário. Então, não tem onde eles fazerem esse ritual. Então, eles substituíram o ritual, que era a matança do cordeiro, por outros rituais. Tá? Mas o Yom Kippur, eles ainda comemoram, que é o Ano Novo. Eles comemoram algumas festas ainda. Mas, efetivamente, eles não matam mais cordeiros hoje. Exatamente. Eu tive um amigo que eu conheci que ele falou que realmente o Yom Kippur, eles fazem, no final do ano, eles fazem uma espécie de comemoração até hoje, mas não como era antigamente, né? E Pastor Elivan perguntou aqui como ficam os sacrifícios, né, para quem não vê Jesus como Cordeiro de Deus. Elivan, Jesus Cristo, Pastor Elivan, né, desculpa, não chamá-lo de pastor, mas assim, basicamente Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não aceita o sacrifício de Cristo, quem tem a oportunidade de conhecer a Cristo e não aceita o seu sacrifício, não tem como ser salvo. Óbvio que lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que as coisas de Deus, os atributos de Deus, tanto visíveis quanto invisíveis, eles podem se perceber através do quê? Da natureza. Então as pessoas podem sim ter um conhecimento de Deus por meio da natureza. Tá? Eu vou dar um exemplo do índio. Eu gosto sempre de usar o exemplo do índio. Por exemplo, o índio que está lá no meio da floresta, e ele nunca teve contato com a palavra de Deus, nunca teve contato com nenhum evangelista, e esse índio morreu. Só que ele morreu acreditando em um Salvador. Como ele acreditou nisso, Eduardo? Através do sol, da lua, do Deus Tupi. Eu não sei exatamente como é que Deus vai lidar, mas ele não pôde conhecer a Jesus. Mas se ele entende que existe sim um Deus, esse Deus vai salvá-lo de alguma forma. Agora, eu, você e todos nós aqui que temos conhecimento de Jesus como Cordeiro, se a gente não o aceita como Salvador, aí não há meio de salvação. Espero ter respondido a sua pergunta, pastor. Que Deus abençoe e obrigado pela participação. Eu acho que é isso. Como a gente está com o tempo avançado, eu quero agradecer a todo mundo pela presença, né? Então, fica aí o que o Eduardo comentou. Vocês vão receber um formulário. Por favor, mande suas dúvidas, que assim a gente pode melhorar também o nosso material e ajudar vocês também na compreensão do assunto, tá bom? Então, eu vou pedir, Du, se você então puder encerrar com uma oração, por gentileza, para a gente poder encerrar aqui o estudo de hoje. Posso, claro. Vou pedir para você que, por favor, então, curve a sua fronte, feche seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus. Muito obrigado, Deus, pelo estudo, pela tua palavra, principalmente porque ela é viva, ela é eficaz, ela alcança os nossos corações de uma forma que nós nem conseguimos entender. Mas graças ao Senhor, louvado seja o teu nome, porque temos o entendimento da tua palavra. Queremos, nesse momento, reafirmar a nossa fé no Cordeiro que já veio e que ele nos salve de todos os nossos pecados e que no dia do juízo, quando o nosso livro for passado em revista, Senhor, o nosso nome, nós possamos estar salvos para a honra e glória do teu nome. Abençoa todos os que participaram desse estudo, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Du. Uma ótima semana a todos vocês. Nós nos colocamos à disposição de vocês pelos nossos contatos do WhatsApp. Vocês podem pegar lá no grupo e mandar também através do formulário. Então, que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus e aguardo vocês no domingo que vem.
Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Amém.